Olá, pessoal, sejam bem-vindos à Escola do Conhecimento. Sou a Sandra Luz, estou hoje aqui para falar, dar continuidade um pouco sobre as mandalas. Lembrando que, quando a gente está falando de mandalas, a gente está falando sobre a vida como um todo. Queria mostrar para vocês, essa foi a mandala que eu fiz hoje. Então, é uma mandala sem vinda da mente mesmo, deixei a mente correr e ali mesmo ela vai desenvolvendo, né? Então, esse é um processo intuitivo, tá? Então, lá aqui, eu não estou usando os elementos da geometria tudo certinho, não, mas a gente termina conseguindo fazer isso porque isso é muito nítido na nossa mente quando a gente começa a trabalhar muito com mandalas. A gente está falando das mandalas, né? A gente está falando da própria vida, dessa questão de como esse desenho em si, ele traduz, talvez, o meu pensamento, o meu... que significados eu dou a isso aqui? De alguma forma, isso traduz o meu inconsciente. Então, eu estou equilibrado, não está? Eu parei por alguns dias, né, de fazer mandala, não sei dizer quantos dias, mas provavelmente uns 15 dias, e eu senti que quando eu faço as mandalas diariamente, eu tenho mais percepção do meu centro. Quando eu não estou fazendo, por exemplo, os 15 dias que eu não fiz, e ontem eu resolvi fazer, eu percebi que ela me centra. Por quê? Porque ela me tira um pouco dessa movimentação de vida que a gente tem levado, né? Ontem, por acaso, eu estava vendo um trechinho de uma entrevista do Pablo Marçal com o psiquiatra que está que vai concorrer também à presidência, e agora me fugiu o nome dele. Mas ele trouxe uma coisa que o Pablo perguntou a ele: você sabe dizer por que que o tempo está correndo tão rápido? As pessoas estão com a sensação de que o tempo está correndo e não dá tempo de fazer as coisas. E ele respondeu: não é o tempo que está correndo, é a sua mente que está acelerada. E eu fiquei pensando sobre isso. Realmente, eu entendo, sou terapeuta, trabalho com isso, eu entendo de imagem, muito tempo eu trabalhei com imagem, porque eu venho da área de design, apesar de ter trabalhado no campo da educação, eu também fiz algumas especializações em artes visuais, estou fazendo terapia, e, e realmente, e uma estudiosa do Jung, e realmente a gente começa a perceber que é a nossa mente que está acelerada. E olha, uma das ferramentas que desacelera essa mente, né? A gente encontrar um centro. E é interessante que você pode fazer a mandala e deixar passar dias olhando para essa mandala. Você pode até acrescentar alguns. Aqui eu fiz uns. Ele tem, olha, alguns desenhos que estão dentro, né, bem clarinho. Mas você pode ir acrescentando, talvez diariamente, elementos que você disse, aqui caberia tal elemento, e você ir acrescentando. Mas o fazer a mandala não precisa ser perfeito. Pode ser um risco, um círculo, e joga ali dentro aquilo que você está sentindo, ou joga ali dentro a ansiedade que você está sentindo, ou joga ali dentro toda essa movimentação que o cérebro nosso está em alta velocidade, e aí a gente joga ali dentro para estabilizar, para que a gente possa voltar ao nosso centro. Isso é muito importante, gente, muito importante. Então, um pouco mais sobre as mandalas, e trazendo para vocês uma coisa que eu acho que é rico. Comprei um livro, e queria mostrar a vocês, que é um livro do Jung, que saiu recentemente em 2025, pelo menos a publicação que eu tenho aqui, ela fala que foi em 2025, que é esse livro, Mandala, né? E ontem eu comecei a fazer a leitura, ele tem capa dura, e ele vem com bastante ilustrações também de mandalas, algumas preto e branco e algumas em colorido, tá? E aqui tem algumas que são coloridas. Mas o primeiro momento da leitura, ele está falando sobre leitura de imagem. E é muito interessante, eu acho que isso é um ponto que eu queria trazer mais fortemente para vocês, e até para quem quer trabalhar com terapias, ou é terapeuta, e muitas vezes pergunta, como eu faço leitura de imagem? Porque eu posso fazer uma mandala, e daqui a pouco eu conseguir ler o que ela está falando de mim, né? A minha prática, no caso da minha prática, né? Eu trabalhei sempre com imagem.
Então, eu já venho do campo da imagem, então para mim é mais fácil. Mas porque eu consigo entender a questão das cores, o que elas representam, o traço, ele também me diz muito como esse traço está, assim como também se sai do centro, como é que está se expandindo, ou isso está entrando, ou isso está se expandindo. E tem várias, né? Os elementos mais soltos, o que é que ele quer dizer. Então, tem várias formas de leitura. Mas o que me surpreendeu, eu acho que é a resposta mais clara sobre como fazer leitura de imagem, vem nesse primeiro capítulo do livro. O Jung fala sobre uma paciente, ele dá o nome X para não ficar muito claro, e que ele começou, ela tinha muitos sonhos, né, e com a cabeça muito perturbada, e ele realmente orientou ela a jogar isso no papel, a começar a desenhar. E ela pintava, ela já era uma artista, já trabalhava com pintura, então ele sugeriu, né, e tentasse trazer o que ela via na mente dela para para uma tela. E o primeiro desenho que ela fez foi esse desenho aqui, tá bom? Que é um mar, né? Ela agarrada numa coisa também piramidal, né? E atrás tem umas pedras, né? Como se fossem redondas. E claramente ali ele fez a leitura de que havia um pedido de socorro, né? Ela estava se segurando naquela pedra pontiaguda, inclusive, fazendo um pedido de socorro, porque ela podia. A gente às vezes pode estar no espaço onde tem um mar muito turbulento e a gente se segurar em alguma coisa porque a gente quer sobreviver àquilo, né? A gente quer sair daquela situação. E aquilo ficou claro para ele porque a imagem dessa cara. Só que ele pediu a ela para fazer um segundo desenho, não tão onde ela pegasse aquelas imagens e não precisaria fazer tão claramente. Até porque ele queria falar sobre um outro sonho que ela tinha tido, sobre outras visões que ela estava tendo, e ela disse, eu não consigo desenhar muito perfeito aquilo que eu estava vendo. Então, ele sugere, faça círculos, faça quadrados, você vai saber os elementos onde estão e o que se representa cada elemento daquele. Jogue cores, então não precisa trazer para mim nitidamente você agarrado na pedra, não. Você faz os pontos onde você diz, para você faz sentido. Determina o que é cada coisa daquilo ali que você está desenhando, mas pode ser totalmente abstrato. E aí ela faz esse segundo desenho. Tá? Terminei falando do livro. Tá aqui o segundo desenho, diferentemente do primeiro, o segundo também ainda nos tons, né, tenebrosos, os tons um verde, um preto, mas o mar aparentemente está mais calmo. E também ela traz uns, quando eu olhei a imagem, né, antes dele até falar sobre o que era, quando eu olhei a imagem, eu percebi que aquele núcleo, que é um círculo que tem um vermelho dentro, seria ela. E existe um raio, então é muito interessante a gente começar a observar esses elementos. Aí tem um raio, né? E esse raio, já o Jung, quando ele vai falar do raio, e olha que importante, quanto mais conhecimento a gente tem, mais repertório para leitura de imagem a gente vai ter. Essa é a dica. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais repertório de leitura de imagem a gente vai ter com mais clareza. E aí ele traz esse núcleo como sendo ela, né? E o vermelho do estado feminino, o feminino ali, e ele vem com o raio, e aí ele vai transpor esse raio, nos levando a alguns textos que tem na Bíblia sobre quando o raio veio, que partiu e que ele abre espaço, né? Ele vem com uma força da natureza, ele expande e abre espaço. Então, ali estava bem claro que as terapias já estavam começando a abrir espaço no inconsciente da cliente. Então, achei interessante trazer esse pequeno conteúdo, né, desse livro incrível, né, do Jung. É um pouquinho, né, eu acho que é um pouquinho do que está no livro vermelho, no fabuloso livro vermelho,
mas um pouquinho do que essa percepção, do que uma mandala ou um desenho, né, pode nos proporcionar e mostrar e apresentar como, para quem é terapeuta, como uma melhora para o cliente ou não, né? E a autoobservação. Essa autoobservação de ver além. Esse conteúdo é sobre isso. Se você gostou, segue a gente. Se inscreve no canal que dá uma força para que a gente possa continuar trazendo conteúdo. Eu estou buscando trazer conteúdo mais curtos. Estou fazendo uma revisão da forma como eu venho conduzindo meus conteúdos e agradeço a sua presença, se você chegou até aqui ao final. Gratidão.